Mas por que eu vou votar no regime econômico quando ele se instaura? Eu sou o primeiro da fila a morrer. Tá louco? Érica Hilton, existe a opinião dela e crime de ódio. Não existe diálogo. Discordou de mim, é crime de ódio e é denúncia no Ministério Público. Érica Hilton tá fazendo as pessoas ficarem com ódio da comunidade LGBT, com pautas ridículas. Estuprador tem que ter castração química. Por que a esquerda é contra a castração química, cara? É o mínimo. Porque essa mania em defender bandido. Eita. Sou. Por quê? Cara, por causa vida, liberdade e propriedade privada. Eu digo que não existe gay de esquerda. Por que não existe gay de esquerda? Porque liberdade sexual pressupõe liberdade individual, que pressupõe capitalismo. Os direitos que a gente alcança por conta do capitalismo. Quem defende a bandeira do capitalismo é a direita. Porque os direitos que vocês defendem, vocês conseguem por causa do capitalismo. Você está comprando direitos? Não, vamos lá. Vou te dar um exemplo, tá? Início do século passado, a gente descobre que crianças e bebês consomem. O que você tem? Loja de criança, loja de bebê, loja de brinquedo. Este mercado é fomentado. O público gay consome muito. É experiência exclusiva, mercado de luxo, Carnaval de Trancoso, Salvador, Rio de Janeiro, os mais altos camarotes. Os países que a gente adquire direito são os países capitalistas, porque a gente consome. Porque esse mercado, o mercado de luxo, ele é fomentado. Mas isso é bonito? A gente só conseguir ter representatividade dessas pessoas porque elas consomem, então você acaba dizendo que esse indivíduo só teria valor porque ele consome? Olha... Será que ele não podia ter valor só porque ele é uma pessoa e merece e tem valor? Mas eu acho que você acaba tendo função. A gente, quando não consome, não tem função. Vou até dizer uma coisa horrorosa aqui, mas a Inglaterra, na Revolução Industrial, resolve abolir a escravidão do mundo inteiro porque aquele mercado consome. Claro. Né? Foi um motivo. Claro. Foi um motivo. Então, assim, uma discussão aqui com o Thales Gomes, que falou, não, Princesa Isabel foi muito boazinha. Ela quis abolir. Não, ela foi pressionada. Não, mas ela foi pressionada, mas a família real tinha uma luta tinha uma luta abolicionista. Eles tinham uma luta abolicionista. Mas veja bem, o raciocínio é esse que você vê. A Inglaterra, por uma questão econômica, precisava que isso acontecesse. Não só a Inglaterra, né? A Europa. Na Europa inteira. Então, assim, nós somos um mercado que consome muito. Aí você olha para os países capitalistas, a gente dá abraçada. Então, assim, eu fico em choque vendo gay defender um regime econômico onde você é o primeiro da fila a morrer. Não existe gay de esquerda. Eu falo, liberdade sexual pressupõe liberdade individual, que é escolha. Que é o poder de escolha, que pressupõe liberdade. Mas você não acha que a esquerda justamente pega a pauta das liberdades individuais como uma das principais frentes de atuação? Não, eu acho que você bota pro Estado, eu acho que é pro grupo. Eu acho que a esquerda bota pro grupo. Não é individual, não te vê como indivíduo, te vê como grupo. Grupos, mas quem defende mais as minorias, por exemplo? Quem que traz essa diversidade? Quem fala de, olha, você pode ter a liberdade de ser quem você quiser, independente de um modelo, é mais à esquerda ou mais à direita? Cara, a esquerda sequestrou essas pautas. A esquerda sequestrou todas essas pautas. O movimento negro, o feminismo, a comunidade LGBT, um horror. Hoje, a parada LGBT, que eu me recuso a falar LGBT, tá, gente? Eu sou do GLS. Mas o... Você quer entregar a idade aqui? Você quer filmir? Eu também sou da época. Vamos lá. Que horror, a gente tá velha. Você tem uma parada gay, tá? Qual que é o objetivo? Celebrar a aquisição de direitos, ok? Tá. Esse é o objetivo. Virou um comício. Érica Hilton sobe pra falar de pauta 6x1. Escala 6x1. Aí você tem Samia Bonfim. Em 2024, o tema da parada era eleição de São Paulo. E você coloca no palco pra falar Tabata e Boulos. Se fosse, por que não chamou o Pablo Marçal pra falar? Por que não chamou o Nunes pra falar? Por que não chamou a Marina Helena pra falar? Eu tô falando, a pauta foi sequestrada. Olha, é um ambiente hostil. Hoje e vários meninos de direita, a gente não é bem-vindo. A gente não pode ir. Você é um desserviço. Você, como que é? É a barata a favor do inseticida. Por quê? Porque eu penso diferente e eu não voto em quem que vocês querem que eu vote. Mas por que eu vou votar no regime econômico quando ele se instaura? Eu sou o primeiro da fila a morrer. Tá louco?
A direita vai defender pessoas. Quem coloca trans, negro, mulher, gênero, raça e acaba com toda a discussão. Tem que ser o que está no papel. Tem que ser o que está na lei. Acabou. É por indivíduo. Aí você pega, você fragmenta toda a discussão com raça, com gênero, com orientação sexual. Não! A gente não tem que fragmentar dessa forma. A gente tem que lutar por indivíduos. Isso é uma causa, gente, humanitária. O direito de amar o outro tem que ser qualquer um. Não importa. E é o que eu sempre falo. Mas você acha que a comunidade LGBTQIA+ tem o mesmo direito do que quem não está dentro da comunidade, por exemplo, de amar o outro? Qual direito eu não tenho? Qual direito civil eu não tenho hoje? Você tem o direito formalmente, mas você concorda comigo que você, não é você, mas a comunidade, por exemplo, uma mulher trans ou um homem trans ou um casal gay, não tem o mesmo direito moral, a mesma aceitabilidade? Quando você é o país, por exemplo, que mais mata transexuais no mundo, ou, né, como a própria comunidade fala, que é ou me mata ou me consome para sexo, isso também é uma forma de não deixar aquela pessoa exercer seu direito de viver com dignidade, porque você tem uma moralidade imposta ali que de alguma maneira soa como uma restrição. Você concorda com isso? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, gente, esse dado, cadê a câmera? Esse dado é mentiroso, tá? Existe um grupo que chama Grupo Gay da Bahia, tá? Todo ano eles pegam todas as mortes publicadas em jornais por pessoas LGBT e quantificam. Então, Firmino está atravessando a rua e caiu um raio, morreu. Homofobia. Firmino foi atropelado. Homofobia. Bastou a notícia do jornal dizer transexual morre, homossexual morre, eles quantificam como crime de ódio. Isso é errado. O Brasil não é nem de longe o país que mais mata LGBT do mundo. É trans, né? A gente tá falando de pessoas trans. Nem de pessoas trans. Você sabia que esse dado, que a idade média de 35 anos que de uma pessoa trans, uma travesti pegou, quantificou a morte de transexuais naquele ano, pegou a média de idade de transexuais que tinham morrido naquele ano, tá? E a média era 35 anos. Eles pegaram este dado, a idade média de um transexual é 35 anos. Estes dados são mentirosos. Vem cá, você acha que o país de Cássia Eller, Renato Russo, Cazuza, hoje Anitta, Pablo Vittar, a pluralidade cultural que a gente tem, vai na Farm de Amoedo no carnaval e me fala se esse é o país que mais mata LGBT no mundo? Olha como Dubai persegue, os países muçulmanos perseguem, Uganda pune com pena de morte. E você vem falar que este país é o país que mais mata. O IBGE, se quiser, bate na minha porta e pergunta: escuta, quantos homossexuais moram aqui? E você pode responder. Qualquer um desses países você morre. Isso é um dado mentiroso, repetido diversas vezes. Esse reconhecimento, né, e essa formalização de direitos também não tem a ver com a luta da própria comunidade? Eu acho que não, eu acho que tem a ver com a cultura. Tá. Tem essa teoria. Tá. Eu acho que a cultura, principalmente a televisão, nos anos 90 e nos anos 2000, tem um papel fundamental, tá? Eu sempre digo, a cultura fez mais que o movimento LGBT. O movimento LGBT hoje ele é um partido político. Se você não vota como eles querem, você não tem valor. Você não vale nada. Você é um desserviço para a comunidade, porque eles colocaram que esse grupo defende. Hoje, o maior desserviço da comunidade LGBT se chama Erika Hilton. Erika Hilton está fazendo as pessoas ficarem com ódio da comunidade LGBT, com pautas ridículas. A gente discutindo banheiro, esporte. Onde é que já se viu, gente? Sabe, você tem que escolher uma mulher se sentir incomodada porque tem um homem biológico mijando no banheiro e errada ser ela. Você não pode discordar. Erika Hilton, existe a opinião dela e crime de ódio. Não existe diálogo. Discordou de mim, é crime de ódio e é denúncia no Ministério Público. Tem uma ação correndo no Ministério Público de uma feminista que não reconhece mulher trans enquanto mulher. A testemunha do processo é a Erika Hilton. Vê se ela tá falando da Erika Hilton na postagem dela. Não tava. Erika Hilton tá perseguindo mulher, tá perseguindo feminista. Eu tô te falando. O inferno que ela fez na comunidade LGBT, de fazer a comunidade LGBT se odiar, ela tá fazendo no grupo das mulheres. A esquerda precisa achar uma outra forma de se comunicar sem ser tão palestrinha, essa coisa que dá uma sensação de chatice. Eu vejo muito essa crítica. Será que... Eu acho que esse pessoal fala pra bolha. Por exemplo, eu tô batendo duro contra a PL da misoginia. Por quê?
Primeiro, o que é misoginia? Discordar de uma mulher é misoginia? Por quê? Foi basicamente o que a Soraya Tronic falou ali, relatora do projeto. Como que eu não vou poder discordar de uma mulher? Se eu interrompo uma mulher numa reunião para fazer uma pergunta, aquilo é lido enquanto misoginia. Isso não está especificado na lei dessa forma. Na verdade, a lei ela é silente em relação a isso, ela deixa em aberto e fica a critério do juiz, né, do judiciário, entender naquele caso concreto o que foi considerado misoginia ou não. Então, o que a gente vê muito de crítica é isso. Então né, a gente está na mão. É uma coisa muito abstrata, é igual transfobia. Mas veja, é igual muitos outros tipos penais que também falam de outros crimes. Então, eu sempre trago esse exemplo, assim, por exemplo, o Código Penal vai falar de ato obsceno. Você não tem lá a definição do que é ato obsceno. Sim. Eventualmente, quando você vai discutir isso na justiça, o juiz vai chegar à conclusão de se aquilo que você fez é um ato obsceno ou não. Cara, é porque assim... Isso é comum. A gente tá num momento que a mulher, se quiser, ela acaba com a vida de um homem. Tá? Sim. A gente teve exemplos recorrentes na mídia. Certo. De mulheres que fizeram denúncias. A gente teve o Johnny Depp. A gente teve a Dani Calabresa, que foi arquivada. A gente tá vendo uma história esquisitíssima agora da Ana Hickman, que cada hora aparece uma coisa nova. Então, bastou a mulher abrir a boca, falar um a vida daquele homem é destroçada. A vida daquele homem acaba e depois não volta. Mas a vida de um monte de mulher também não está acabando? Não, gente, tudo bem. Mas tanto tempo. Mas assim, as pessoas não falam desses ataques que os homens de reputação. Desses ataques de reputação que os homens vêm sofrendo. Descobri um termo outro dia que eu adorei, que diz que é misandria, que é o oposto de misoginia, que eu nunca tinha ouvido falar do tal de misandria. Mas e quando o ex-marido da Ana Hickman vem falar com essa coisa de direito dos homens, tá? Na época eu falei, gente, esse homem tá passando vergonha, né? Pelo amor de Deus, né? Tipo, comparar homem e mulher, assim, é claro que mulher tem... Na época, eu fui a primeira pessoa a falar isso. Hoje, eu até falei, hoje eu entendo a luta dele. Ele até me escreveu agradecendo o dia que eu falei isso. Mas, assim, o Alexandre, você ir na delegacia, falar qualquer coisa, você sai com medida protetiva de lá. Sem precisar provar nada. Isso é o maior absurdo do mundo. Você acha que esse recorte representa realmente a maioria? Porque a gente vê tanta medida protetiva que sequer é respeitada e a mulher acaba morrendo. A gente vê tanta notícia de feminicídio que acontece e quando você vai olhar, aquela mulher tinha uma medida protetiva contra aquele agressor e mesmo assim ela é morta. Tudo bem, mas eu acho que é uma coisa individual. Ali, gente, eu tenho visto, vamos lá. Ninguém tá negando aqui que mulheres morrem, que mulheres são agredidas. Desde agressão doméstica com crime, tá? Ninguém tá negando isso aqui. Agora, esses episódios de denúncia falsa, eles têm sido cada vez mais recorrentes. Como é que a gente resolve? Eu acho que é uma medida efetiva, então? Eu acho que a palavra da mulher não deve se valer como única exclusivamente. Isso é uma... Mas como é que você prova, por exemplo, um estupro se só tava você e o agressor? Gente, mas não prova aí. Mas é uma coisa muito bom. Você tem na delegacia, né? Eu sei que você tem exame que você pode fazer pra ver se teve penetração, pra ver se tem registro de esperma, de sêmen, né? Mas é que aí isso sempre vai cair no mas foi consentido, e aí fica essa discussão. Foi consentido ou não foi consentido? Mas, foi gente, consentido, não foi consentido. Não tem como você usar a palavra de uma pessoa pra incriminar a outra. Mas então como é que a gente defende uma pessoa de Gente, eu não sei como é que você defende uma pessoa vítima de estupro. Na verdade, eu sei. Como? Pena mais efetiva para estuprador. Castração química. A esquerda foi contra a castração química, cara. Cara, você tem noção? Tipo assim, o cara estuprou. Um cara que chegou ao cúmulo de estuprar. Você vai deixar o cara comer outra pessoa ainda? Porra, corta o pau desse cara fora. Como que não vai castrar o pau desse cara? O cara estuprou uma pessoa. É igual pedófilo. Gente, uma pessoa. Tem noção do nível de doença? O cara, pra ter tesão numa criança de 5 anos em bebê de 1 mês, você ter tesão em bebê de 1 mês. Para. Você já pensou? Você soltar essa pessoa, você achar que essa pessoa vai se regenerar e soltar na sociedade? Gente, tem que deixar preso. Estuprador tem que ter castração química. Por que a esquerda é contra a castração química, cara? É o mínimo. Porque essa mania em defender bandido. Eu não entendo. A gente teve um negócio lá no Rio de Janeiro no fim do ano que entrou na favela e saiu atirando, matou 100 e tantos bandidos. A direita aplaudiu de pé. A esquerda chamou aquilo de genocídio. Aquilo ali foi maravilhoso, o pessoal da comunidade amou. Quem não curtiu aquilo foi a galera do Leblon. Agora vê se a galera do Leblon vai morar no morro. É isso que eu falo, cara. Eu não entendo esse fetiche que a esquerda tem em bandido. Da onde que vem?
Você disse propriedade privada. Propriedade privada Rural. é um direito constitucional. Aham. O direito também dos indígenas de preservar as terras, né, que eles ocupam e a sua cultura, a sua ancestralidade, a sua tradição também é um direito constitucional. Tá. Onde que está o limite e em que momento a gente entende até aqui é esse direito e daqui para frente a gente precisa respeitar esse outro direito? Gente, vamos lá. Os indígenas, eles têm uma função ancestral. Eles fazem parte cultural do país. Eles têm as terras deles demarcadas. O que a gente tem hoje é eles querendo invadir propriedades novas. Mas a gente tem hoje uma tentativa também de tirar essas pessoas, porque não é que eles são invadidos, eles tiveram áreas onde eles ocupavam que foram tomadas, então eles acabaram... Você tá falando de história? Exato. Eles acabaram tendo que se movimentar para outros lugares, porque foram tirados de alguns onde foram Gente, vamos lá, pera lá, gente. A história do mundo. Você já assistiu Game of Thrones? Já. Eu invadi teu reino. Você perdeu? Aquele reino é meu. Essa é a história do mundo. Qualquer país é assim. Gente, qualquer país que já esteve em guerra, que foi tomado, que virou um império, que virou um reino, a história tá contada. Mas não, gente, não tem que ser feito. Você tá fazendo uma medida para reparação histórica de uma coisa que ninguém tava aqui, de uma coisa que ninguém viveu. A minha família veio fugida da Armênia por causa do genocídio armênio, antes da Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial. Imagina que eu vou lá pra Armênia atrás de uma reparação histórica. Que isso? Esse negócio de reparação histórica, porque a gente tava aqui, porque essa terra era toda nossa. Vai lá bater na porta do parlamento português, então. Porque não tava ninguém aqui. Se tem algum culpado é Portugal. Você não vai lá na porta do parlamento português bater na porta? Os caras querem os direitos, né? Que é tudo que... Não, é assim. O homem branco, ele é vilão. Ele criou avião, ele criou a internet, ele criou Wi-Fi, telefone. A gente quer tudo. Mas aqui, ó, a gente enfia no rabo do homem branco. Você decide, meu filho. Ou você é indígena, ou você é da cidade. Não tem como ser... Não, quando me convém, eu sou indígena. Peraí. Agora eu tô aqui na aldeia, vou pegar meu benefício, eu sou indígena. Aí acabou. Ah, não, me dá o celular aí. Qual que é a senha do Wi-Fi? Olha, eu estou entendendo a sua crítica de que você acha que tem pessoas que se valem de forma oportunista disso. Vamos lá, o que o Código Penal vai dizer é que se você comete um crime e você não sabe que isso é um crime, porque... Ai, você é muito cancelado. Vai, continua. É o seguinte, a gente vai ser cancelado. Tá. Um lado cancela, o outro descancela, Vamos entendeu? lá. Então assim, a gente tá tudo certo. bem. E no fim a gente sai pra tomar cerveja e dar risada do mesmo jeito, vai, entendeu? Tá, vai. Eles se batem. Tá falando de Código Penal, vai. Mas não, meu ponto é o seguinte, então assim, o que existe de proteção legal formal pra isso a pessoa que não sabe, né, comete um erro de tipo, ela desconhece que aquilo seja proibido, porque ela vive numa outra cultura, porque ela tem outras tradições, etc. A gente tá falando, o que você tá trazendo como crítica é que eventualmente isso seja instrumentalizado ou utilizado de uma maneira que não foi como a lei foi pensada para ser aplicada. Ela tá partindo do pressuposto que de fato aquela pessoa fez alguma coisa que ela não sabia, né, por viver apartada de uma outra forma de sociedade que se instituiu aí a partir da colonização, tá bom? Mas assim, se eles vivem, eles não estão apartados. É isso que eu não... esse é o problema. Eles não estão apartados. A gente ouve os maiores absurdos de aldeia indígena, de pedofilia, de zoofilia, de assassinato de criança. Quando nasce gêmeos, eu mato um. Então, gente, a gente ouve os maiores absurdos. O Estado não pode intervir. Não pode falar nada. Eles são intocáveis. Eles invadem uma terra, é deles, tem que desapropriar. O cara leva 10, 20 anos para receber aquele dinheiro. É um absurdo. A história está contada. O que foi feito é horroroso. É uma história triste, com sangue. Tá? Agora, tá contada. A gente tem o que a gente tem. Eu não aguento essa história de dívida histórica. Você já pensou... Mas você entende que isso não é só sobre dívida histórica. Isso também tem a ver com sustentabilidade, porque a gente não pode tirar tudo que existe da natureza, porque a gente vai morrer todo mundo. Ninguém protege mais o meio ambiente que o agronegócio. Ninguém protege mais o meio ambiente que o agronegócio. Eu concordo com você que o segmento tem essa preocupação, mas a gente não pode negar o impacto ambiental que não só o agronegócio, como muitos segmentos
vários setores da economia causam. E que isso é uma preocupação global, certo? Ou a gente tá negando aqui. Gente, não, peraí. Olha só. Hoje, as fazendas têm reserva legal. Se tem uma coisa que funciona no Brasil... Olha, gente, poucas coisas funcionam no Brasil. Pensão alimentícia, multa de IBAMA funciona no Brasil. Hoje, né, onde a nossa propriedade do Mato Grosso do Sul é 20% da área de reserva legal. O Brasil é o país que mais tem florestas nativas no mundo. Se tem alguém que faz a nossa parte, somos nós. Sabe, isso não pode falar de brasileiro. Que brasileiro não preserva. Isso não pode falar de brasileiro. Gente, fazenda tem reserva legal. A Amazônia é 80% da propriedade de reserva legal. Se tem fogo, queimado, você precisa replantar. Não, precisa. Que precisa. Mas então, mesmo assim você tem grileiro. Exatamente. Né? Então mesmo assim você tem essa discussão. Mas é tudo por satélite. E aí, multa. Mas só para adicionar, o ponto além, né, da preocupação com a sustentabilidade, você tem também esse respeito, o direito à dignidade da pessoa indígena de preservar as suas raízes, a sua cultura, né, as suas terras, o lugar onde eles vivem, etc. Tal. E isso também é um direito constitucional. Então são mas preserva a sua cultura fora da minha fazenda. Vai em outro lugar preservar Você a sua que cultura. não venha com a fazenda em cima da terra sai dele. Sai fora. Tô empregando, ajudando na redistribuição de renda, dando emprego, aumentando o PIB, alimentando o país. Ai, meus ancestrais estavam aqui, os meus ossos estão enterrados aqui. Dá licença. Vai trabalhar, meu filho. Vai ajudar o país também.